Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Esse é o último bloco de uma série de sete aprendizados que nós escolhemos aqui a dedo para trazer desse processo todo de 7 anos da Cotidiano. Sou Ana Camila, né, responsável por toda a parte de cursos e certificações aqui da Cotidiano, tanto para empresas quanto para pessoas físicas, enfim, para você. E eu estou aqui com Henrique. Eu sou Henrique Guimarães, um dos sócios da Cotidiano, responsável hoje pela parte de produtos corporativos. Responsável hoje é hoje. É isso aí, tudo muda, né? O mundo, tudo muda. O mundo VUCA. Eu vou aproveitar, já que teve esse parênteses, é porque começa Cotidiano como responsável pelo programa de aceleração. Fiz isso por muitos anos, tipo assim, alguns anos. E aí nos últimos 2 anos, 3 anos, estou focado mais em produtos corporativos, né? Trazendo todo esse aprendizado que a gente teve, né? Como Cotidiano e como profissional, com startups dentro da Cotidiano e fora da Cotidiano também. Então, já analisamos milhares de startups, já investimos e aceleramos centenas de startups. Investindo ainda não deu centenas ainda não, mas a gente vai chegar lá. Então, trazendo toda essa experiência mesmo e traduzindo um pouco disso para o mundo corporativo, que a gente sabe, né, hoje a necessidade, como essas práticas vêm transformando as corporações também. Então, foi com base em todo esse trabalho, essa filosofia mesmo que a gente passa aí agora, nos últimos anos, está mais focado a construir produtos para vocês. Muito bom, e eu vou aproveitar para contar meu histórico aqui também, porque já que o Henrique trouxe esse gancho, acho que vale a pena. O meu contato com a Cotidiano veio através de um programa, que é um programa de pré-aceleração que nós temos, e hoje eu faço parte da Coti, mas naquele momento eu tinha uma startup que participou desse programa e foi disruptivo para mim, assim, então eu estava do lado daí, né, participando de todo esse processo, absorvendo todo esse conhecimento, foi muito enriquecedor, e eu vinha de uma bagagem muito corporativa, né, de uma experiência muito corporativa, então assim, foi disruptivo para mim, foi um momento realmente divisor de águas, tão divisor de águas que hoje estou aqui, como vocês podem perceber. A gente nem perde essa oportunidade. Mas é isso, é um super prazer estar aqui, e hoje a gente está compartilhando aqui um pouco desse conhecimento, e uma das bases que a Cotidiano tem, que é muito bonito e não é todo lugar que tem esse olhar, é o cuidado, o cuidado com as pessoas, o cuidado com a consciência, o cuidado com o capitalismo consciente de alguma forma, né? Então a Cotidiano é muito conectada a isso, acho que o Henrique pode explorar bem esse ponto desde o início aí da história da Coti, e aí a gente vai trazendo esses pilares que hoje guiam o trabalho e norteiam, inclusive, todo o trabalho que a gente faz, inclusive a relação com as pessoas aqui no dia a dia. Perfeito. Eu acho que esse é um excelente gancho para a gente fazer hoje, para a gente trazer um pouco da visão do nosso principal produto hoje, que a gente entrega aqui, a aceleração de times. Então, como o Cotidiano, a gente começou acelerando startups e a gente fez isso por um tempo. E aí continuamos fazendo, né? Só que teve um momento que a gente parou e pensou, cara, o que é o nosso maior entrega mesmo? Nós somos bons em acelerar startups porque a gente conhece o mercado de startups, né? A gente tem essa base como founder, então eu fui founder, a gente tem outros founders, né, também que entregam isso. E a gente consegue fazer isso bem. Mas quando a gente começa a olhar para o mercado e tentar entender, não é a mesma coisa, não é o que conecta principal. Então isso foi até difícil para a gente ganhar essa consciência, e às vezes eu falava com o founder chegava e falava, nossa, foi incrível, obrigado, foi massa demais, transformou minha vida. Eu falo, pô, que massa, me ajuda agora a explicar isso aí que eu ainda não sei vender isso, me ajuda. E aí aos poucos a gente foi ganhando essa consciência de que o que a gente fazia era aceleração de times mesmo, né? Que era olhar as pessoas, entender a dinâmica delas, entender a dinâmica daquele time, ajudar a construir os espaços corretos de fala, conectar aquelas pessoas numa potência que de fato elas poderiam trazer, né? Tirar aqueles medos dos probleminhas que a gente sabe que cara, às vezes que a gente também traz um pouco disso, né? Pô, mas se eu falar disso aqui e tal, a pessoa pode... Então, começar a quebrar essas coisas que a gente sabe que atrapalham muito o dia a dia, atrapalham a fluidez, a confiança, né, e a autonomia dos times. Então, essa é a base. E, sem dúvida, conectando com as metodologias que a gente traz. Então, somos especialistas em Venture Capital, em captação e aceleração de startups, preparação delas para o mercado? Somos, sem dúvida, né? A gente conseguiu traduzir muito bem isso e aplicar
essas metodologias também para o mercado corporativo? Também. Então, isso, cara, transformou muito o jeito, né? Sim. E aí, cada vez mais, e a gente se tornou um chapter do capitalismo consciente aqui, né, no Distrito Federal, isso também foi uma parada interessante. E cada vez mais trazendo essa consciência de como a gente fazia o que a gente fazia. Então, isso foi incrível. Então, eu há não muito tempo fui para uma mini palestra sobre aquele livro Empresas que Curam, e aí eu vindo, né, e fui ticando, cara, isso a gente faz, isso a gente faz. E aí, de verdade, então assim, gerou uma conexão muito massa, porque de fato a gente tá olhando para isso, né? Para ter as pessoas no centro, né? Para que a gente cuida das relações, cuida do cliente, cuidar do colaborador, né? Do time. A gente já falou muita coisa aqui que é conectado, assim, a gente falou da estrutura de propósito que é 100% conectada com esse negócio. Negócios de impacto foi uma coisa que a gente não falou tanto, mas e a gente pode até explorar agora, mas o que é um negócio de impacto? É um negócio que impacta a vida de uma pessoa, né? É de pessoa para pessoa. Então, quer dizer, nasce uma empresa, nasce uma oportunidade de você impactar pessoas positivamente, né? Então, acho que vem muito desse olhar mesmo. E só de ter esse cuidado, e esse cuidado não ser um marketing, não ser apenas um diferencial de mercado, não ser de fato uma filosofia e ser aplicado no dia a dia. Esse cuidado com as pessoas é muito importante e a gente preza muito por isso dentro de casa e nos times que a gente atende. Então, acho que esse fazer a multiplicação disso, a gente transforma o mundo, né? E eu sempre tive essa filosofia, assim, que a minha busca é transformar o mundo através das pessoas. Então, aqui na Cotidiano eu enxergo muito esse potencial. Quer dizer, a gente consegue impactar muitas pessoas e essas pessoas, elas conseguem impactar outras e a gente multiplica isso dentro de uma roda do bem aí. Perfeito. Eu acho que essa questão do impacto, né, a gente tem uma frase que até o Dedeco traz muito, que é: toda empresa, ela precisa gerar impacto social. Senão ela não está cumprindo o propósito social dela de existir. Senão ela não deveria nem existir. Então, quando a gente olha, e aí ela pode gerar impacto como? Gerando emprego, né? Entregando aquele serviço que ela nasceu para entregar. Então, para a gente, como tese, por exemplo, a gente poderia ter uma tese só de negócios, como negócios sociais mesmo, né? Que é uma categoria específica. Mas a gente expande essa tese com base na filosofia de que todos os negócios precisam gerar impacto social. Essa é uma filosofia que a gente gosta bastante. A razão social. A razão social. E a razão social se conecta com várias coisas super bonitas que parecem que fica muito no campo filosófico. Então a gente está falando aqui de desigualdade, de prosperidade, de transformação na vida das pessoas, mas na verdade é real. É real. Quando você aplica isso de uma forma genuína, as coisas de fato acontecem. E isso é uma escala de conexões positivas que acontecem, né? Sim, perfeito. Eu acho que tem um outro ponto interessante quando a gente está falando sobre essa filosofia, né? Que é a filosofia do ganha-ganha-ganha, por exemplo. Então, quando a gente consegue olhar para isso, quando eu consigo fazer um negócio com o meu cliente, eu ganho, porque para mim é bom vender para o meu cliente ganha, porque para ele é bom comprar de mim e ser servido por mim. E o planeta ganha porque eu consigo gerar impacto positivo, né? Ou a sociedade ganha. Então, existe essas dimensões. Então, quando a gente consegue ter essa consciência de que eu consigo gerar impacto, os acordos são bons e não são bons só para mim, porque, né? Se a gente for olhar para técnicas de negociações mais antigas, né? Filosofias do capitalismo mais vermelho, vamos chamar assim, a gente pode ter filosofias de negociação que elas são muito mais densas, né? Tipo, de até o limite da negociação, de esticar as cordas todas. Se você vê que o outro lado está fragilizado, você vai explorar essa fragilidade ao invés de acolher ela. Então vão ter coisas que vão acontecer que não vão ser sustentáveis. E aí a gente conecta talvez essa outra base que é a sustentabilidade, né? Sim. E a sustentabilidade, ela está em todas as frentes. Ela tem uma sustentabilidade social, de meio ambiente, e a gente tem essa parte muito conectada a pessoas também. E por isso que quando eu comecei a pensar
no tipo de liderança que eu exercia lá atrás. Né? Eu comecei a pensar um pouco disso e em vários momentos me pediam para fazer curso disso, curso daquilo, e eu comecei a escrever esse treinamento e me deparei com o estilo de liderança consciente que é muito levantado pelo próprio capitalismo consciente. Isso para mim foi disruptivo, porque eu falei, cara, é esse negócio, é essa parada aqui que eu acredito. E por quê? Por que eu acredito nisso? Porque eu acredito que essa liderança, ela movimenta todas essas estruturas, inclusive trazendo sustentabilidade para todos esses processos. Então, assim, é o grande patrocinador desse processo. Né? Se eu tenho um líder que não compra essa ideia, o restante acaba indo por água abaixo, é muito difícil de sustentar. Então foi muito disruptivo para mim quando eu entendi que a liderança consciente que o capitalismo consciente trazia era muito conectada com o que eu já fazia. Né? Então ficou muito fácil depois, porque aí a gente tem várias bases filosóficas aí para poder trabalhar sobre isso. Mas então acho que o capitalismo consciente ele traz reflexões muito fortes para todos os nichos, e o mais importante é que a gente gera de fato transformação e impacto a partir de todos eles. Isso aí. Eu acho que dá para dar um olhar já mais de fechamento, sem querer exaurir o tema, né? Entendendo um pouco de benefícios, assim. Então, o que eu ganho, né, sendo um capitalista consciente? Assim, na minha opinião, tá, galera? E do pouco que a gente já experimentou sobre isso, então sem também querer ser o dono do conhecimento aqui, né, nesse sentido. Cara, a gente vai ganhar times mais conectados, né? A gente vai ganhar times mais felizes e, por consequência, times mais produtivos. Então, a gente está sendo mais produtivo no final das contas. A gente vai ter clientes mais felizes, né? E, por consequência, clientes que vão comprar de novo, provavelmente, que vão indicar outros. Então, por consequência, a gente vai estar faturando mais, né? Então, as coisas elas vêm de um jeito que elas se conectam e que fazem sentido no final. Então, a gente não está aqui falando de viver de amor, né? No sentido que o dinheiro não é importante. Não é nada disso. O que a gente está dizendo é que, utilizando essas bases, a gente acredita de verdade que é possível ter empresas, né? Onde o time é feliz, os clientes são felizes, os parceiros são felizes, né? Onde a gente consegue ter um ciclo que é sustentável e que é possível fazer grana, né? E ser grandes empresas. Então, isso de fato é a base do que a gente acredita dentro dessa filosofia do capitalismo consciente. Muito bom. Sem mais. Eu acho que é isso aí, que acho que a gente deu um bom fechamento aqui, foram muitos aprendizados, a gente abordou muitos temas, espero que vocês tenham curtido, tanto quanto a gente. Então, não esquece de seguir, porque essa é uma sequência de aprendizados que nós trouxemos agora, mas terão vários outros conteúdos, então a gente traz mais conteúdos para vocês de várias frentes. Eu e o Henrique, a gente vai seguir aqui falando um pouco de gestão, né? E fiquem à vontade para trazer comentários, para trazer ideias de novos temas também. E é isso, estou super feliz por esse processo, por esse projeto, por esses 7 anos de cotidiano. Espero que vocês curtam junto com a gente todo esse processo também. Muito obrigada, Henrique. Show de bola, obrigado também, obrigado, galera. Foi ótimo, verdade aí, continua seguindo, agradecer aqui o time também que está dando apoio pra gente. É assim que faz sentido, né? Senão não funciona. Tamo junto de verdade, então pretendemos aí, né? Vamos trazer outros ciclos de conteúdo. Nesse ciclo a gente encerra esses 7 aprendizados. Espero que tenha sido proveitoso aí para vocês e contem com a gente. E nos próximos teremos convidados, teremos várias novidades, então fica de olho aqui que vai acontecer muita coisa, tá bom? Até mais, gente. Show. Obrigada. Valeu, galera.